Toda vez que eu lembro dessa história ainda dói na minha alma. Eu sinto que eu tô curada, mas eu não sinto que tô 100%. Quando eu era criança, eu ficava com os meus avós para os meus pais trabalharem. Só que meu avô, ele tinha uma pressão alta, fortíssima, então ele tinha que ir quase todos os dias pro hospital. E todas as vezes que os meus avós iam pro hospital, o meu tio, o irmão do meu pai, que ficava comigo. Meu tio era muito legal. E quantas histórias a gente não vê de tio legal, né? Só que eu, criança, inocente, não via maldade em nada, nem malícia em nada. Meu tio começou a, de pouco a pouco, primeiro a fazer carinho na minha cabeça. Achava legal. Só que depois ele começou a fazer mais carinhos em outras partes do meu corpo. E eu fiquei com medo na vez que ele, sabe, que ele me tocou. Que ele começou a me ameaçar, ele começou a falar pra mim que, na verdade, ele me disse que tudo que ele estava fazendo era por amor, era porque ele me amava. E ele falou que quando eu crescesse eu ia entender o sentido disso. O fato é que, por mais que eu era criança, eu não era tão bobinha assim. Um dia, meu avô passou mal de novo. Já tinha um mês que eu tava vivendo no sufoco de não querer ir pra casa da minha avó. Minha mãe falava que era manha, que era birra, que era pra chamar atenção. Já o meu pai, não. Meu pai ficava, por que, minha filha? O que aconteceu? Por que você tá assim? Mas eu não tinha coragem de contar pro meu pai que meu tio tava passando a mão em mim, sabe? Que meu tio tava tentando, sei lá, eu não sabia explicar isso, eu não tinha palavras pra falar, entende? Não tinha como chegar e contar. Aí teve um dia que eu tava sozinha, que os meus avós saíram, porque meu avô foi pro hospital e o meu tio tirou, assim, a parte íntima dele, sabe? Aí eu lembro que ele falou assim, pediu pra eu colocar a boca na parte íntima dele, aí eu falei que não queria, e ele puxou, assim, meu cabelo com muita força e meio que me obrigou, sabe? Passou aquela coisa nojenta em mim, na minha boca, e me obrigou a ficar segurando, e minha vontade era, sei lá, de machucar, de fazer alguma coisa, só que eu não tinha forças. Eu não tinha forças pra lidar com aquilo. E ele colocou a mão dele dentro de mim mesmo, sabe? Ele fez o pior, imagina o pior. Ele fez o pior, ele com uma criança. Toda vez que eu lembro disso, sabe, me dói muito. Me dói muito, muito mesmo. A única coisa que me conforta é porque depois desse dia que ele puxou o meu cabelo, toda vez que eu lembro, assim, dele puxando meu cabelo, do meu casco da minha cabeça sendo puxado, que doía, sabe? Doía no meu coração, de verdade. Então, depois desse dia que ele fez isso, eu cheguei na minha mãe e contei pra minha mãe. Eu falei, mãe, meu tio puxou meu cabelo e meu tio fez eu colocar minha boca assim no negócio dele, sabe? E a minha mãe ficou pasmada. E minha mãe falou, não acredito que isso aconteceu. Não é possível que o seu tio fez isso. Você viu coisas, você tá assistindo muito filme. Não é possível, porque isso não existe. E aí eu fiquei com muito medo. Só que o meu pai, ele percebeu que eu tava chorando, que eu não tava conversando, que eu vivia com medo. Meu pai sentiu isso e meu pai me chamou pra conversar. E aí ele pegou e falou, minha filha, eu preciso que você me conte, o papai tá com um aperto no coração, não sei o que tá acontecendo, me fala. Eu peguei e contei pro meu pai. Falei, pai, o meu tio, ele puxou meu cabelo, ele colocou a mão dentro de mim, ele colocou a parte dele fazer xixi dentro da minha boca e ele faz isso sempre quando meu avô passa mal e a gente fica sozinho. E na hora, o meu pai, ele ficou cego, ele falou assim pra mim, minha filha, me dá um abraço. E ele não perguntou, ele hora nenhuma questionou se isso era verdade, se isso era mentira. Eu só lembro que ele me levou na casa da minha avó, ele chegou no meu tio, ele chegou perdendo o sentido, porque ele chegou socando o meu tio e foi uma briga muito feia. O meu avô foi pro hospital porque a pressão dele subiu, minha avó foi junto, meu pai chamou a polícia, virou uma bagunça, sabe?
E minha mãe discutindo com ele, falando assim, você primeiro tinha que ter certeza do que ela tá falando, isso pode ser que ela tenha sonhado, que ela tenha inventado, que ela tenha assistido um filme. E eu lembro que o meu pai falava assim, você tá ficando maluca, ela é uma criança, você já viu que criança não vai mentir uma coisa séria dessa? Ela não ia mentir isso, ela poderia mentir qualquer coisa pra ganhar um brinquedo, pra ganhar uma viagem, pra dormir na casa de uma amiga, mas mentir que ele colocou a parte íntima dele na boca dela, que puxou o cabelo dela, que faz isso toda vez que ela fica sozinha com ele, ela não vai mentir sobre isso. E o meu pai falou, se você não acredita nela, eu vou pedir o divórcio contra você também, eu também vou te denunciar como cúmplice. Meu pai ficou cego, meu pai ficou muito cego e foi isso que aconteceu. Meu pai ligou pra polícia, foi um processo, meu tio foi preso, sabe? Eu tive que depor, a minha mãe divorciou do meu pai. Eu fiquei com muita raiva da minha mãe durante muito tempo, sem conseguir perdoar ela por ela não ter acreditado em mim. Mas graças a Deus meu pai sempre me confortou, sempre me abraçou, sempre acreditou em mim, disse que eu sempre posso contar com ele, pra ele as coisas. E eu ganhei uma confiança muito grande no meu pai depois de tudo isso que aconteceu. E no final das contas, eu vi que eu, com a minha história, posso ajudar outras pessoas a denunciarem, a não se calarem, a pedirem ajuda. E que se sua mãe não acredita em você, não fica calado, conta pro seu pai, conta pro seu tio, conta pro seu avô, conta pra um amigo, liga 100, disca 100, pede ajuda pra polícia. Tem pessoas que estão ali trabalhando pra poder te dar esse apoio. Então, não deixem que as pessoas abusem de você, assediem você, não se cale pra esse tipo de situação nunca. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje tá bem dramática, né? Vocês sabem que é o assunto que eu sempre abordo por aqui. Muito importante a mensagem, a lição de moral que a gente pode aprender com essa garota é que não se cala. Gente, quantas vezes eu bato na tecla, falo a mesma coisa aqui. Tem pessoas que ainda têm medo, têm vergonha e têm culpa. Esses sentimentos não podem te pertencer, entendeu? Quem tem que sentir medo de você, quem tem que sentir culpa foi a pessoa que te agrediu, que te assediou, que abusou de você, entendeu? Que mexeu com a tua alma. Então, fica aqui mais uma história como apoio. Disca 100, todas as vezes que alguém fizer qualquer coisa com você, denuncia mesmo, coloca a pessoa no lugar dela. Se ela não pensou na hora de mexer com você, também não pensa nela na hora de denunciar ela, tá bom? Então é isso, me siga nas minhas redes sociais. Se você já passou por alguma coisa do tipo, manda a sua história pra eu trazer aqui no canal. E também, gente, deixa nos comentários o que você achou dessa história, desse tio e do comportamento desse pai. Desse pai que abraçou, desse pai que apoiou, desse pai que, sabe, que teve coragem de defender a sua filha com todas as forças possíveis, coisa que a mãe não teve coragem de fazer, o pai teve. Então, gostei muito mesmo dessa história, deixa nos comentários. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal pra gente bater os nossos 1 milhão de inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo.